Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Hoje é terça-feira, 19 de julho do glorioso ano de 2022 e, como você sabe, todas as terças-feiras eu dedico para ouvir o que disse Jesus, o grande mestre, o grande sábio. Então, hoje, tomamos, como sempre, o evangelho do dia. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 12, do versículo 46 a 50, que diz assim: Ainda estava Jesus falando para as multidões, quando se achavam da parte de fora sua mãe e seus irmãos que desejavam falar-lhe. Presta bem atenção ao assunto de hoje. Se achavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos que desejavam falar-lhe. Observou alguém a Jesus. Olha, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Respondeu Jesus a quem o avisara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois quem cumpre a vontade do Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação. O que foi que aconteceu? Por que ocorreu esse episódio? E nós vemos então no capítulo anterior, foram os escribas e fariseus de Jerusalém até onde estava Jesus e começaram a espalhar que ele está possesso do Belzebu, do príncipe dos demônios. Ele está fora de si, ele é um herege. Não preste atenção no que ele está dizendo, não sabe o que está falando, está contra a religião. E Jesus, então, na cena de hoje, desse evangelho, está falando para uma multidão dentro de uma casa e foram avisar ele: olha, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora e querem falar com você. Jesus sabia o que eles queriam. Eles queriam retirar Jesus desse conflito, dessa situação difícil, das ameaças dos escribas e fariseus, da condenação dos mestres, chefes da lei. Queriam levar Jesus para casa, isolá-lo do público, do povo, para acalmar essa boataria, essa conversaria toda. Jesus sabia disso. Ele não ia se acovardar. Ele sabia que estava pregando a verdade, estava ensinando as pessoas e não ia deixar se levar pela boataria de gente mal intencionada que tentava impedir que ele trouxesse a palavra de salvação, a palavra de vida para todos. Então Jesus disse: Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São vocês todos que estão aqui, me ouvindo a minha palavra. Porque a minha palavra é a verdade e não aquela conversa à toa que os outros estão dizendo lá fora. Essas mentiras que estão falando lá fora. Jesus foi muito claro. Ele não haveria de deixar de falar a sua verdade, porque havia gente criticando, porque havia gente mentindo sobre ele, porque havia gente tentando desmoralizá-lo. Não tem nada que nos deixe mais tranquilos do que a verdade. Nós temos uma verdade pessoal que, tanto quanto possível, deve ser embasada na verdade divina e na verdade universal. Sendo isso, não importa o que os outros vão dizer.
Já vão criticar você na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Tem gente boa de conversa maleva. Tem gente que gosta de cortar as pessoas, passar tesoura nas pessoas, e inventam coisas, às vezes querem desmoralizar, querem atingir um objetivo. Outro dia eu ouvi uma história até de que foram avisar uma esposa de que o marido estava traindo, de que o marido estava passando ela para trás, estava lidando com outras mulheres. Aí a esposa arrumou uma briga muito grande, se separou, e sabe o que aconteceu? Ela foi convencida pelo detrator, por aquele que estava falando mal, a casar com ele. Então ela deixou o marido, casou com aquele que inventou ou disse a verdade, seja lá o que for. E resultado, essa união não é feita de amor, é feita de mentiras. Não deu certo, se separaram. Você sabe agora que nós estamos numa época cheia de fake news. Mas isso não é privilégio desses nossos tempos. Eu fiquei durante 40 anos percorrendo, como você já sabe, o Brasil, na América do Sul, do Norte, Europa. E principalmente aqui na região do Rio Grande do Sul e do Brasil. Como viu que eu tinha sucesso, que a minha mensagem era diferente, que eu estava buscando a verdade e ensinando as pessoas a serem felizes e alcançar os seus objetivos, dizendo que cada um pode alcançar, porque isso a ciência já está dizendo e o Evangelho, Jesus também falou, quanto ao poder, quem tem fé tudo pode. Então, para me deixar fora, para me jogar para longe das multidões, diziam que eu fui expulso pela igreja, eu fui expulso pelo Papa, diziam que eu casei, que eu deixei de ser padre, que eu tenho uma filha. Inventaram tudo que era possível. Tem gente que se recebe essa carga negativa e desanimadora por cima, desiste, entra em depressão, vai se esconder lá num canto. Eu não, eu continuei. Por quê? Porque eu estava com a verdade. E quem está com a verdade não teme a mentira, não teme fake news, não teme a maldade, está com Deus. Esse é o exemplo que nós temos. Então não se preocupe quando falam mal de você, quando inventam moda, quando caluniam. Isso é com eles, é com essas pessoas malvadas que pela lei do retorno vão receber multiplicado todo o mal que estão tentando disseminar. É um evangelho muito bom. Foi o que Jesus disse. Não, esses que estão lá me esperando, podem ser familiares, têm boa vontade. Eu amo a minha mãe, eu amo meus irmãos, mas eu não posso sair fora da verdade para contentar, nem para contentar os caluniadores, fariseus e escribas, e nem para contentar minha mãe e os meus irmãos. Que consciência limpa, que mentalidade límpida, cristalina, que sabedoria Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje. Então vamos ficar com essas considerações. E que Jesus, na sua bondade, na sua sabedoria, cada dia nos ensine como é que é o caminho, a verdade e a vida para a gente ser feliz, não se perturbar com o lado errado das pessoas e nem com o que querem dizer para afetar a moral, a vida, a honestidade, a decência das pessoas, e ficar tranquilo na paz de Deus, porque esse é o caminho mais bonito, mais importante e mais necessário. Esse é o caminho que nos traz a felicidade e que nos faz ir dormir
tranquilo com o travesseiro e levantar cheio de felicidade, de amor, de boas intenções e de agradecimentos pela vida ao Pai Criador. E que a bênção de Jesus desça sobre você, trazendo saúde, paz, amor, felicidade, bem-estar, prosperidade e todas as boas coisas que você deseja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.